Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 11 de julho de 2023. O fato mais marcante da cena política nacional da semana que passou foi a trombada de frente do governador Tarcísio de Freitas com o presidente Bolsonaro em torno do debate da reforma tributária. O conflito se sobrepôs, inclusive, às manchetes sobre a aprovação da reforma, que foi uma grande vitória do governo Lula, obtida com a ajuda do governador Tarcísio de Freitas. Passaram-se alguns dias, o presidente Bolsonaro disse que havia conversado com Tarcísio, que tudo havia voltado a ser como antes. Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro vieram a público elogiar o ministro, minimizar os acontecimentos. E diante disso, muita gente tem se perguntado nos grupos, nas redes sociais da direita, se há uma estratégia por detrás disso, se é um jogo combinado entre Tarcísio e Bolsonaro, enfim. Por que é que depois de Tarcísio ter agido como agiu, Bolsonaro fez acenos, afagos em direção a Tarcísio, que os correspondeu? É para explicar o que está acontecendo que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que têm doado pelo Pix do canal, especialmente aqueles que já se tornaram membros do canal. O mês de julho está avançando rápido, já estamos chegando quase na metade e as doações seguem abaixo de uma média necessária para manter a estabilidade financeira do canal, que vem sofrendo com este problema desde janeiro. E para resolver o problema do déficit financeiro do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botãozinho Seja Membro, na página do canal, no site do YouTube, você passa a contribuir com R$ 4,99 por mês, uma despesa que não vai doer no seu orçamento, debitados no seu cartão de crédito automaticamente pelo Google, que me repassa 70% deste valor. Mas com isso, você ajuda a estabilizar uma receita fixa mensal, desde que eu chegue ao número de 5 mil membros. A jornada é longa, o crescimento é lento. Com a ajuda de vocês, eu chego lá. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, gente. A direita brasileira, como muitas vezes eu já disse aqui, está na infância da política. Eu diria que agora já está na adolescência da política. Mas há uma visão muito bruta, muito simplista, muito preto e branco, nós contra eles, direita contra esquerda, que não deixa de ser uma dimensão do jogo político, mas a política é um jogo muito mais sofisticado, complexo, cheio de nuances, de tons e semitons e jogadas que muitas vezes só vão adquirir sentido mais adiante quando o jogo prossegue e a gente talvez passe a entender algo que em determinado momento não estaria entendendo. Não quero dizer aqui que houve ou que há uma estratégia de Bolsonaro e Tarcísio em torno dessa questão da reforma tributária. Não acho que tenha havido, acho que o conflito foi real, autêntico. O Tarcísio se posicionou ao lado do PT, ao lado do establishment, numa reforma, logo depois de o presidente Bolsonaro publicamente orientar o PL a votar contra e a se posicionar claramente contra a reforma. Portanto, isso é importante que vocês entendam, pelo menos do meu ponto de vista, o conflito foi real, aconteceu, não é um jogo, uma estratégia de divisão de funções entre Bolsonaro e Tarcísio. Por que Bolsonaro, mesmo tendo sido, digamos assim, traído, que é como o Tarcísio está sendo percebido pelas bases bolsonaristas, fez acenos a Tarcísio depois disso, seguido de Flávio Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro? Bom, para explicar para vocês, eu vou dar um exemplo. Como vocês sabem, a Ucrânia e a Rússia estão em guerra. Uma guerra decisiva, sangrenta, que já se prolonga por vários meses, quase um ano já ou mais. No entanto, Rússia e Ucrânia são grandes produtores de alimentos, principalmente de trigo. A Rússia ainda é produtora, exportadora de petróleo. Não sei se vocês sabem, eu sei disso porque eu acompanho lá o canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, onde eu faço um comentário diário sobre política, um canal do agro. Mas a Rússia e a Ucrânia têm um acordo segundo o qual a Rússia não ataca os navios de produtos agrícolas da Ucrânia e a Ucrânia não ataca os navios de produtos agrícolas da Rússia. Eventualmente não ataca também os de petróleo, ou seja,
atacam-se alvos militares, não atacam uns aos outros naquilo que diz respeito à exportação de produtos agrícolas de ambos os países. Vejam só, os países estão em guerra, estão se matando, se bombardeando frequentemente, aliás, muito mais no território ucraniano do que russo, mas praticamente a cada 60 dias os diplomatas dos dois países se reúnem e renovam este acordo. O acordo é renovado periódica e regularmente. Em geral, no intervalo de 60 dias, há diálogos, agora conversas, versões na imprensa de que eventualmente a Rússia vai romper este acordo. Por que eles fazem isso? Porque nenhum dos dois tem interesse em sucatear o sistema econômico, o sistema produtivo interno de cada um desses países. A Rússia, por exemplo, se ela parar de exportar os seus produtos agrícolas, ela perde receita. Ela não consegue escoar tudo para o mercado interno e mesmo a Ucrânia sofreria o mesmo problema. Ou seja, mesmo em guerra, eles dialogam para preservar algo que é do interesse comum. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Stalin, o líder da Rússia comunista, e Hitler fizeram um acordo que durou quase 2 anos da Segunda Guerra Mundial, que era um acordo de que um não atacaria o outro. Stalin imaginava que Hitler, guerreando com os países ocidentais da Europa, iria provocar a destruição da Europa e depois ele poderia invadir a Europa. E o Hitler raciocinava da seguinte maneira: bom, primeiro eu vou cuidar desse lado aqui, eu destruo os meus inimigos aqui no lado ocidental da Europa e depois eu avanço sobre a Rússia. Antes mesmo de concretizar a invasão completa da Europa, Hitler começou a marchar em direção ao leste e chegou o momento que Stalin resolveu entrar na guerra, rompendo aquilo que em diplomacia ou em política se chama de uma aliança espúria. Aliança entre inimigos que têm um interesse comum e fazem um acordo, apesar de estarem em guerra. É o que está acontecendo com a Ucrânia, é o que aconteceu nesse caso da Rússia e da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O que é preciso tirar como lição disso? É que, eventualmente, mesmo tendo acontecido o que aconteceu, ou seja, que Tarcísio tenha ficado contra Bolsonaro, contra a direita brasileira, numa votação decisiva que o presidente Bolsonaro havia orientado a sua base a ser contra, em algumas questões eles têm interesses comuns. Por exemplo, o partido de Tarcísio, os republicanos, tem apenas 3 deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo, se não me engano, o PL tem 10. Ou seja, Tarcísio precisa do apoio do PL, o partido de Bolsonaro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. E olha que a bancada do PL, a bancada estadual do PL aqui, é bem bolsonarista. Igualmente, teremos eleições municipais. Existe muita gente do PL dentro do governo do Tarcísio. E o inimigo principal de Tarcísio e de Bolsonaro é o PT. Então, mesmo tendo havido essa ruptura, convém a ambos manter alguns canais de diálogo que permitam pontualmente fazer algumas alianças que satisfaçam ambas as partes. Isto elimina o fato de que houve uma trinca, uma ruptura política fundamental entre ambos? Não. Talvez minimize o estrago que ainda continua acontecendo com Tarcísio de Freitas em função da atitude dele de confrontar as posições do presidente Bolsonaro, mas o estrago continua acontecendo. Vocês querem ver um exemplo? Está viralizando aí nas redes sociais este vídeo. Vou deixar na íntegra, uns 2 minutos de vídeo. Peço que vocês ouçam, em seguida eu volto. Bom, meu bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, quero agradecer o convite. Não sei exatamente por que eu fui convidado para essa mesa, porque, afinal de contas, eu estou no meio de juristas renomados e vou falar aqui para juristas renomados. E quem sou eu? Então, de repente, eu tenho que falar aqui para o ministro Gilmar, para o ministro Barroso, para o ministro Salomão, com a maior cara de pau do mundo. E quem sou eu aqui
nesse evento. Mas eu quero agradecer, ministro Gilmar, um honroso convite, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, fundador e professor do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, também os nossos palestrantes, ministro Flávio Dino, e de uns tempos para cá, algumas pessoas têm mencionado o risco da democracia, o risco do Estado Democrático de Direito. Bom, eu sou um otimista por natureza e tenho dito o seguinte: a democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente não tem grandes riscos. Agora, para não fazer só o discurso, a gente tem que analisar se isso faz sentido com base nas características do Estado Democrático de Direito. E é em cima desse Estado Democrático de Direito, ou de suas características, que a gente vai fazer aqui uma análise de risco, e é por isso que eu tenho falado que o nosso risco é baixo. Nós temos um Estado Democrático de Direito vibrante e nós estamos caminhando na direção certa. A primeira coisa é que o Estado Democrático de Direito tem que ter o seu fundamento na soberania popular. E a pergunta é: a gente, quando olha para o nosso Estado Democrático de Direito, a gente percebe seu fundamento na soberania popular? E a resposta é sim. Então eu diria que a gente vai bem nessa direção. Fundamental a existência de um órgão guardião da Constituição com vontade livre, com atuação livre. E isso nós temos. Então esse risco também, eu diria que é muito baixo, não existe. Nós temos esse guardião da Constituição e que tem funcionado muito bem nos últimos tempos. Mas quando a gente perpassa por todas essas características, por todos esses fatores, a gente percebe que nós estamos caminhando na direção certa, temos uma democracia sólida, temos uma democracia que vai garantir para as próximas gerações um Estado mais harmônico, mais justo e com mais prosperidade. Então, ouviram? Este vídeo é a palestra do ministro Tarcísio de Freitas no Fórum de Lisboa. O Fórum de Lisboa, como eu já expliquei em vídeo aqui no canal, é um evento jurídico patrocinado por uma faculdade, o IDP, de propriedade de Gilmar Mendes, que já acontece há 10 anos. Em geral, ele reúne juristas, políticos, empresários, um evento muito prestigiado, mas o evento desse ano foi dos mais prestigiados. Por quê? Porque a elite do sistema jurídico, do sistema político e do sistema econômico brasileiro, os verdadeiros donos do poder, entendeu que ali era um fórum, um evento, um ambiente pelo qual transborda o verdadeiro poder político, onde se definem rumos e estratégias e destinos dos globalistas brasileiros. Estavam lá representantes do governo Lula, da Câmara dos Deputados, do Senado, do Judiciário, da nata do empresariado, e o ministro Tarcísio foi convidado como palestrante. Ninguém prestou atenção nisso, né? Estava toda a direita brasileira discutindo o Fórum de São Paulo, que aconteceu esvaziado mais ou menos ao mesmo tempo, quando de fato o eixo do poder passa por aquele evento em Lisboa. Ali nos converscotes, nos bastidores daquele evento, em reuniões paralelas, em conversas, negociam-se acordos e estratégias políticas que afetam as nossas vidas. E o ministro Tarcísio estava lá, elogiando os ministros do STF, todo, digamos assim, embaraçado por estar entre tão brilhantes pares do mundo jurídico, mas afirmando, como vocês podem ouvir categoricamente, que nós vivemos uma democracia pujante e utilizando ali conceitos e categorias do mundo jurídico e político para justificar por que nós vivemos num Estado democrático de direito, posição ideológica clara e frontalmente contrária à visão de mundo da direita brasileira que se aglutina em torno do presidente Bolsonaro. E o recorte desse vídeo está viralizando neste momento nas redes sociais. Eu já vi o link desse vídeo em várias redes sociais e o próprio vídeo em inúmeros grupos da direita brasileira, do qual eu faço parte, fazendo o ministro Tarcísio sangrar ainda mais. E repito, o fato de que o presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro tenham afagado Tarcísio em função da possibilidade ou da necessidade de que eles tenham que fazer alguns acordos pontuais visando as próximas eleições, não elimina o fato de que o cristal trincou. E cristal trincado é cristal trincado. Você pode até pegar um super bonder ali, tentar dar uma ajeitadinha, mas jamais será como antes. A minha curiosidade agora é ver o tamanho do estrago em quantidade. Gostaria de saber quantos seguidores o ministro Tarcísio perdeu. Gostaria de ver outras medições de redes sociais
dessas empresas que têm software de rastreamento de rede social para mensurar o tamanho do estrago do presidente Bolsonaro, e gostaria de ver o quanto antes uma pesquisa daquelas que mede quem seria o herdeiro eleitoral e político de Bolsonaro. Tarcísio era o campeão das preferências. Acredito que ele tenha, talvez até, perdido a preferência e sido ultrapassado por Dona Michele e por Romeu Zema. A conferir. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando, julho está avançando. Depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal, ou melhor ainda, se você puder, torne-se membro do canal. Ajude-me a continuar o trabalho que eu já faço aqui há mais de 3 anos, entregando a você todos os dias informações e análises originais e independentes, alinhadas com ideias liberais, com valores patrióticos e conservadores que nós compartilhamos. Se você puder, continue compartilhando os meus vídeos, chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui todo dia. E amanhã tem mais. Olá, amigos do canal Dextra. Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone, você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço análise política da semana que se encerra e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.